E eu estou aqui nesse vídeo para falar de retórica. E o que é retórica? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui nesse vídeo para falar de retórica. E o que é retórica? Segundo os dicionários, eu trouxe aqui este mini dicionário contemporâneo da língua portuguesa do autor Caldas Aulete e ele vai trazer então 3 significados para esse verbete, ou seja, para essa palavra. Toda palavra dentro do dicionário é considerado um verbete. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiro conceito, arte ou qualidade de se expressar bem por palavras, especialmente em discurso, eloquência, oratória. Então, nós vemos muitos discursos políticos, no entanto, os políticos muitas vezes enfeitam tanto, usando tantas palavras bonitas, desconhecidas, mas que dentro do contexto não tem sentido. Então, isso não é fazer uma boa oratória. E as pessoas que muitas vezes estão ali ouvindo não entendem direito, acham tudo muito bonito, aplaudem, sem saber exatamente o significado daquela palavra. Então, oratória é você ter a capacidade de se expressar com eloquência por palavras, ou seja, ter essa capacidade de se expressar bem. E aí, muitas vezes, é melhor você usar palavras fáceis, que chegam fáceis em quem está te ouvindo, no ouvinte, do que você usar palavras difíceis que ninguém vai entender. Segundo conceito, conjunto de regras e recursos dessa arte. Então, no campo da linguagem, seria esse conjunto de regras e recursos. No sentido pejorativo, seria o excesso de ornamentos em expressão verbal ou discurso, como eu disse, discurso político que muitas vezes usa aí palavras em excesso, mas muitas vezes sem sentido. Bom, este é o conceito do dicionário. Mas aqui, quando nós falamos de oratória, a linguagem ela vai se organizar em 2 campos distintos, ou seja, 2 campos diferentes, que é o campo do conteúdo e o campo da expressão. E o que seria o campo do conteúdo? O conteúdo é o sentido que você quer levar no seu processo de comunicação. Então, qual é o sentido que você quer chegar naquilo que você está se expressando? E a expressão é a forma como você vai usar para levar este sentido em quem está ali ou te ouvindo, em quem está lendo, de repente, o seu texto. Através da linguagem é possível recriar o significado no significante. E aí você pode estar me perguntando, mas Cecília, o que é isso, significado significante? Quando eu falo de significante e significado, eu estou falando de signo linguístico. Então, o que é o signo linguístico? É a marca, é o sinal, é o indicativo daquilo que eu estou falando. Ou trazer aqui numa forma mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, quando você ouve o som de uma palavra, você pode não estar pensando naquela palavra naquele momento. Então, quando você ouve uma palavra, você vai associar o som, aquele som que chegou aos seus ouvidos, na imagem psíquica que você vai ter a partir do momento que você ouviu tal palavra. Bom, é preciso lembrar que a retórica ela vai fazer uso dos recursos sonoros para enfatizar o processo comunicativo. Vamos trabalhar então com estes 2 planos, que é o significante e o significado. Os poemas simbolistas, eles servem de exemplo para isso que eu estou falando, porque há uma organização de palavras para se chegar no sentido que se quer. Então nós teremos aí o significante, que é a imagem visual ou sonora, que é a imagem visual, por exemplo, quando você lê uma palavra, ou então quando você ouve uma palavra. E o significado é a imagem conceitual, qual é o significado daquela palavra, qual é o significado daquilo que está querendo se passar. Há muitos textos em que o significante ele é mais importante que o significado. E eu vou dar o exemplo aqui neste vídeo do Trem de Ferro do Manuel Bandeira. Porque este poema, o poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira, ele vai aí aproveitar esses efeitos sonoros que ele quer passar. Então ele vai explorar esses efeitos
em cada verso que ele vai trazer. O Manuel Bandeira, ele consegue isso de que forma? Através dessa disposição das palavras. Então, quando ele começa o poema com café com pão, café com pão, café com pão, olha as sílabas, café, café, café. Isso vai nos fazer lembrar do trem de ferro saindo de uma estação. Quando você trabalha o plano figurativo, você vai trabalhar muito com elementos concretos, ou seja, você vai fazer uma seleção de palavras para se chegar no tema que você quer, ou no sentido que você quer. Então, a organização desses elementos concretos, que seria essa seleção de vocábulos, de palavras, vai fazer com que você atinja a linguagem temática. E a linguagem temática nada mais é do que os elementos abstratos. E aí os substantivos abstratos, eles são muito importantes para você recriar o tema, porque aqui na linguagem temática, o tema é o mais explorado. É você chegar naquilo que você quer alcançar, no sentido que você quer de toda aquela seleção de vocábulos que você fez. Então isso tudo tem que estar muito bem amarrado. E quando é que isso acontece na prática? Você vai ver muito isso, por exemplo, em propagandas, em anúncios, também aí em provérbios, mas a propaganda vai explorar isso muito bem e de diferentes maneiras, através das rimas, através do ritmo e a aliteração, que é a repetição aí de consoantes, e eu vou mostrar isso no poema do Manuel Bandeira, e também a assonância. O que é a assonância? É a repetição, seria uma harmonia de sons, e ele vai conseguir isso através da repetição de vogais, para se chegar no objetivo que ele quer. Então, por exemplo, eu peguei aqui a propaganda, vem pra caixa você também. Então, vem pra caixa você também. Então, olha aí a repetição das consoantes e das vogais e do ritmo e da rima nesta frase, né, publicitária, para se chegar naquilo que se quer. Assim como também a propaganda, se é Bayer é bom, Bayer bom. Então a repetição do B aí, reforçando essa questão do produto ser bom, né, da marca ser boa. Então isso está muito em evidência nas propagandas. Então olha o poder que as palavras têm quando você quer passar um sentido, quando você quer passar uma ideia. Vou mostrar agora para vocês o poema do Manuel Bandeira para você perceber como é que a assonância e a aliteração funciona nesta questão dos versos. Como eu disse, a aliteração é a repetição das consoantes que vai fazer com que se chegue no objetivo, né, no sentido que se quer. Então, Manuel Bandeira, assim, um grande conhecedor da linguagem, ele vai explorar essa aliteração no seu poema, quando ele coloca café com pão, café com pão, café com pão. Esse K, esse fé e esse pão, esse P, que é uma letra oclusiva, e também o ão, que é um ditongo forte, aí um ditongo nasalizado, e aí quando você tem isso repetido várias vezes, você vai ter a percepção de que é um trem saindo da estação. Então, quando Manuel Bandeira trabalha isso, é esse o sentido que ele quer transmitir através do seu poema. Então, café com pão, café com pão, café com pão. Se ele dissesse isso uma vez só, ele não conseguiria chegar neste efeito sonoro. Então é muito interessante pegar este poema e poder ver isso que eu estou falando. Outro processo aí para esses efeitos sonoros que ele usa é esta parte que ele diz: foge bicho, foge povo, passa ponte, passa pasto, passa boi, passa boiada. Olha aqui, se você for lendo este poema numa forma mais rápida, você vai conseguir chegar aí no movimento deste trem. Então, fantástico este poema para falar desta parte retórica, desta parte dos efeitos sonoros, como é que isso é explorado dentro dos poemas. Outro exemplo que eu trouxe aqui é no capítulo 106 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que ele vai conseguir, através dos verbos no futuro do pretérito,
né? Por exemplo, mataria, espancaria, encerraria, expulsaria, junto com o pronome que vai vir aí de forma mesoclítica. Quando eu falo mesoclítica, é colocar esse pronome no meio do verbo, para conseguir o efeito que ele quer. Então você tem assim no trechinho: respirei, sentei-me. Dona Plácida atruava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita. Chegaria o fogo à pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la-ia ao marido? Espancá-la-ia? Encerrá-la-ia? Expulsá-la-ia? Então veja que esse verbo no futuro do pretérito, juntamente com este pronome de forma mesoclítica, vai fazer com que o autor Machado de Assis consiga chegar no efeito que ele quer, que é indicar aí ações diferentes. Na verdade, ele vai trazer várias possibilidades de reação do marido à traição da mulher. Então, o importante neste trecho aqui é você perceber, quando você estiver lendo aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 106, você vai perceber esta repetição para se chegar ao objetivo que ele quer. Ok? Então, nós estamos falando de dois grandes escritores, um Machado de Assis e o outro Manuel Bandeira, que é modernista, um poeta modernista. Então fica aí para vocês pensarem um pouquinho a respeito dessa palavra retórica e como é que este processo de linguagem é trabalhado tanto nos poemas quanto nas propagandas e também em todos os discursos, em todas as intencionalidades que há por trás daquilo, de todos os discursos que são formados e elaborados aí com a nossa linguagem, tá bom? Então, se vocês gostaram deste vídeo, deem um like, compartilhem, acione o sininho, deixem aqui as mensagens, deem sugestões, dúvidas que vocês tiverem, porque é um assunto bem complexo. Uma boa segunda-feira de carnaval para todos e beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.